Oi pessoal, hoje eu quero falar sobre um tema que tem sido muito discutido e até muito questionado, que é a efetividade de avaliações de performance. Eu tenho lido artigos que têm inclusive sugerido que elas sejam abolidas porque elas não funcionam e outros métodos têm que ser criados. Eu concordo que hoje em dia a grande maioria das avaliações de performance, da forma como elas são feitas, não cumpre o objetivo de promover na equipe uma alta performance. Agora, a minha pergunta é, por que é assim? Será que é porque avaliações de performance não deveriam existir? Ou será que é porque a forma como elas são feitas hoje não promove o cumprimento desse objetivo? Eu tendo a achar que as avaliações, elas podem ser uma ferramenta super importante para amarrar as pontas do ciclo de alta performance. Se a gente considerar que esse ciclo é composto de, primeiro, a construção de uma visão, que define uma estratégia para a empresa ou para a área. Essa estratégia é mapeada em objetivos bem definidos, que são comunicados aos funcionários, e com base nesses objetivos, finalmente, as pessoas são avaliadas, fechando-se esse ciclo. Então, na verdade, o processo de avaliação de performance, ele não começa ali no dia da avaliação. Ele começa lá na definição dos objetivos. E vamos pensar um pouco sobre como esses objetivos são definidos na maioria das vezes. Para começar, alguma vez na sua carreira você já passou por algum período onde você não tinha objetivos bem definidos pelo seu líder, pelo seu chefe? Eu já passei por isso e eu já vi muita gente passar. Então, pensando nisso, imagine equipes e mais equipes trabalhando sem objetivos. Isso acontece muito. Como é que alguém que trabalha sem objetivos definidos vai chegar a algum lugar bem definido e vai poder ter a sua performance avaliada? A sua performance vai ser avaliada de acordo com o quê, se ela não tinha objetivos bem definidos? Esse é o pior caso, de pessoas sem objetivos. Mas existem outros casos também, não muito bons, e eu vou citar alguns. Quantas vezes você já não viu, ou talvez tenha acontecido com você mesmo, de ter em seus objetivos os mesmos objetivos macro da empresa? Por exemplo, aumentar a receita em 20%. Agora você imagine, por exemplo, um atendente de customer service que tem como objetivo aumentar a receita global da empresa em 20%. Como é que ele mapeia isso para a atividade que ele tem que fazer no dia a dia? Como é que ele mapeia isso? Como é que a performance dele vai ser avaliada com relação ao aumento da receita global? Só que muitas vezes é assim que é feito, né? Por quê? Porque o RH define uma data para se colocar objetivos, né? Isso, infelizmente, é visto por muitos líderes como um mal necessário, tem que cumprir aquela data para entregar para o RH, e o caminho mais fácil é simplesmente pegar os objetivos macro da empresa e jogar para todos os funcionários. E nem é preciso dizer, né, que com todo mundo tendo o mesmo objetivo, se a empresa atingir os 20% de aumento de receita, todos vão ser avaliados como atingiram, como boa performance. Ou seja, não vai haver nenhuma diferenciação entre aquele que realizou essa atividade com a maior performance possível e aquele que realizou a atividade com baixa performance. Então, uma premissa para que objetivos sejam definidos de uma forma que se tenha avaliações de performance efetivas é que eles sejam mapeados dos objetivos macro da organização para as atividades que as pessoas exercem nas operações, nas diversas áreas. Além disso, esses objetivos têm que ter metas muito claras de onde se quer chegar. Então você pode definir para um atendente de customer service que o objetivo é aumentar a satisfação do cliente. Ok, mas qual é o nível de satisfação do cliente atual? Existe um indicador? Qual é o nível atual? Em que nível que se quer chegar? E é esse crescimento, é esse número que vai ser a meta do objetivo dele. Porque se você coloca lá, o seu objetivo é aumentar a satisfação do cliente, como é que você vai lá no final do período definir se a performance dele foi boa ou não? Se aumentar um ponto, a performance
foi boa, tá ok? Então, assim, o quanto isso precisa aumentar? As coisas precisam ser quantificadas e deixadas claras lá no início, quando da definição do objetivo. Vamos supor que se tenha objetivos muito bem definidos, muito claros. E qual é o próximo passo? Existe um segundo passo tão importante quanto, que é o acompanhamento durante o período. Isso vai afetar diretamente a efetividade da avaliação de performance. Os objetivos precisam ser constantemente acompanhados, medidos, para que seja identificada qualquer necessidade de ajuste de rota. Porque é assim que você, como líder, vai direcionar a sua equipe para atingir o objetivo. Se você não tiver feito isso, se você não tiver dado orientações, não tiver acompanhado durante o período, como é que você vai poder cobrar na avaliação de performance que as pessoas tenham performado bem? E um outro aspecto que é muito importante para que a avaliação de performance seja efetiva é o cumprimento do critério combinado. Então, se você definiu, por exemplo, que o seu atendente de customer service tem que atingir 5 de satisfação do cliente e foi atingido 4, ele não atingiu. Então, não adianta você olhar para aquilo, colocar um monte de poréns e colocar atingiu. Porque se você não cumprir os critérios combinados lá no início, tudo deixa de ter uma validade. Se todo mundo atingir a satisfação do cliente nível 4, fica como se todo mundo tivesse atingido, mas a satisfação do cliente não está no nível 5, que é o que a empresa precisava. E a minha pergunta agora é: quantas vezes você viu todos esses passos sendo realizados assim, de modo muito completo, de uma forma muito bem feita, para que houvesse uma avaliação de performance consistente? Então, a minha proposta é que antes de se pensar em abolir avaliações de performance, se pense em o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, principalmente os líderes e as áreas de recursos humanos, para que essas etapas sejam cumpridas direito. Eu posso afirmar para vocês que eu já vi mais de uma vez essas etapas sendo cumpridas com excelência e a avaliação de performance sendo uma ferramenta fantástica para consolidar um ciclo de alta performance.